Eu falava assim: Senhor, eu não tenho algo para dizer para a igreja. Eu falava para ele. E aí o Espírito Santo simplesmente falava essa frase para mim: pregue a palavra. E aí eu dizia: mas eu não tenho o que dizer, eu não sei o que dizer para a igreja. E aí ele falava firmemente: pregue a palavra. Como Paulo falava para Timóteo, sabe? Como Paulo falou para Timóteo, porque não é algo que a gente estuda, prepara e traz para a igreja, mas é algo que a gente vive. É algo que o Senhor, Ele fez penetrar no nosso coração. E aí Ele falava para mim: pregue a palavra. E eu estava no meu trabalho, correria, fazendo as coisas, e várias coisas borbulhando no meu coração, muitas coisas borbulhando no meu coração. E aí eu falava assim: mas eu nem sei como começar, eu nem sei como começar isso que o Senhor está trazendo no meu coração, isso que você que fica pulsando. Eu sei o que você está falando comigo, mas como que eu transmito isso? Embora eu veja que o Senhor já está construindo e edificando algo ali na igreja, mas como que eu faço? O Senhor só falava assim para mim: apenas confie e pregue a palavra. E aí quando eu cheguei aqui, a Ingrid trouxe a palavra que era para começar, exatamente a maneira que era para começar, porque era exatamente tudo que o Senhor foi falando comigo no decorrer desse dia, porque a gente está vivendo um monte de coisas, a gente está vivendo um monte de coisas assim, importantes, especiais, mas às vezes parece que a gente se esquece que a gente está vivendo para um momento, para um dia, sabe? E eu sinto que Deus, Ele não vai deixar a gente caminhar desapercebido, gente. Não nessa igreja, não nessa família na fé. Deus, Ele vai nos firmar, Ele vai estabelecer. E eu nem preciso me estender no que eu tenho para dizer, mas uma coisa que o Senhor, Ele falou para mim, e aí eu vou começar de onde a Ingrid foi, eu vou partir de onde ela começou, que foi quando, ali em Mateus 24, 4, quando Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Peguem essa palavra: escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E a palavra que o Senhor estava trazendo ao meu coração, eu estou lendo o evangelho de João 8. E é bem essa frase aqui assim, gente, que é quando Jesus, ele vira ali no versículo 19, e ele diz assim: vocês não conhecem nem a mim e nem a meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês também conheceriam meu Pai. Vocês não conhecem nem a mim e nem meu Pai. E Deus começou a falar muito no meu coração sobre aquilo que a gente viveu aqui no domingo, que o Senhor deixou claro para nós que nós precisamos nos posicionar em muitas coisas, e nós precisamos entender muitas coisas, nós precisamos olhar para o Senhor de verdade para conhecê-lo, porque a real é que se nós não conhecermos a Jesus, como a gente entendeu aqui, Senhor, você é meu amigo, conhecê-lo, vai chegar naquele dia e você vai virar e falar assim: Senhor, mas eu fui na igreja no domingo, eu fui na igreja na sexta. E Ele vai dizer: olha, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Deus, mas eu fiquei na porta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não te conheço. Senhor, mas eu toquei, eu ministrei, eu cantei. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Quem que eu era para você quando estava tudo acontecendo? Quem que eu era para você quando os dias estavam acontecendo? O que a gente viveu junto
enquanto todas as coisas estavam acontecendo. E aí é muito engraçado, porque quando a gente começa a pensar na volta de Jesus, e a gente começa a pensar no Apocalipse, a gente tem medo, a gente se assusta, a gente acha que Deus, não, ainda não, eu não vivi tudo que eu tinha para viver, eu não fiz tanto tal, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas a verdade, gente, é que a gente não faz ideia do que significa essa volta dele. Eu estava comentando, eu não me lembro com quem, agora tem um vídeo do pastor Luciano Subirá, ele é um homem muito sábio, e ele trouxe esse comentário, foi tão incrível ouvir ele falando isso. Ele falou assim, gente, por muitos anos nós nos surpreendemos quando a gente ouvia as pessoas, quando a gente lia nas escrituras, dizendo assim, as ruas serão de ouro. E aí as pessoas pensavam, uau, quando eu chegar lá, as ruas serão de ouro, vai ser incrível. Você sabe o que Deus está realmente querendo mostrar quando Ele diz que as ruas serão de ouro? É que a glória dele vai ser tão maravilhosa que para a gente pisar no ouro não é nada. Entende? A gente pisa no asfalto hoje e não é nada para nós o asfalto. Ouro não será nada para nós. Porque a glória dele é tão maravilhosa, é tão incrível. E sabe, outra coisa que a gente às vezes não entende é que a gente acha que quando a gente for para o céu, e Deus tem muitas revelações no Apocalipse que a gente não entende, coisas que a gente não sabe como que vai ser lá na frente, que o Senhor fez questão de não nos revelar. Ele não nos contou tudo, mas às vezes a gente acha que a gente está aprendendo arte, a gente está aprendendo engenharia, a gente está aprendendo tantas coisas aqui nessa terra, e que quando Jesus voltar, acabou, a gente vai virar um bando de anjinho, assim, com uma roupa branca, e vai ficar lá assim, sem fazer nada, como se fosse algo chato. Tem gente que não quer ir para o céu, porque imagina algo monótono, algo assim, nossa, eu vou me cansar de ficar lá assim, olhando. Mas o que Deus vai fazer? Você tem ideia de que Ele vai poder nos mostrar como foi a criação, como as coisas aconteceram, os dons que Ele nos deu aqui. Talvez não falar em línguas, essas coisas vão cessar, né? Essas coisas vão passar, mas aqueles dons que Ele foi desenvolvendo em nós, você acha que os artistas, aqueles que amam a arte, que fazem isso para a glória de Deus, vão perder isso? Você acha que isso vai escapar? Não, isso vai ser glorificado na eternidade. A gente vai fazer coisas para a honra e glória dele, e as coisas vão acontecer de uma forma tão incrível e tão linda. A questão é que às vezes a gente acha que está longe, gente. A gente acha que isso não vai acontecer tão cedo. Só que eu quero ler uma palavra que está ali em 1 Tessalonicenses 5, que é algo que a gente, na verdade, escuta muito na igreja, que é quando o Senhor diz assim, quando a gente fala assim, Ele virá como um ladrão. Você vai estar preparado? Ele virá como um ladrão. Só que a gente não tem a revelação de que o Senhor diz assim, irmãos, 1 Tessalonicenses 5:1, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Só que prestem atenção no que ele diz agora. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não estamos em trevas. Sabe quem vai ser surpreendido? Quem não conhece o Senhor. Quem não escuta a voz dele, quem não faz a mínima ideia de quem ele é, aí vai vir como um ladrão. Agora nós que estamos conhecendo o Senhor, que estamos conhecendo essa escritura, ele está mostrando para a gente o desenrolar da história. E sabe como que se desenrola se conhecer o Senhor? É no meio da sua rotina. Gente, eu estava no meio do meu trabalho hoje fazendo tanta coisa, e teve momentos que eu parei, eu fui para o banheiro, me ajoelhei, e o meu coração queimava. Não queimava por conta de que eu quero ter algo legal aqui nessa terra, queimava pela volta dele. Queimava porque ele está dizendo, eu estou voltando e não é amanhã, mas você faz parte da preparação disso tudo. A gente faz parte da preparação de todas essas coisas. Não vai vir como um ladrão para mim. Vai vir como um ladrão para você? Vai vir como um ladrão? Não vai. Porque eu poderia acordar, trocar de roupa e sair para ir trabalhar, mas às vezes eu estou lá, cansada, mas eu falo, Senhor, eu preciso olhar para a Tua Palavra. Jesus, ele diz ali para os fariseus, homens que conheciam as escrituras, homens que eram as pessoas de Deus, e dizia, vocês não me conhecem, se a minha palavra permanecer em vocês,
então vocês me conhecerão. Olha o que ele disse. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, gente. Não é o que não havia crido, é no que havia crido. É para nós que estamos aqui dentro, que sabemos que ele existe, que ele é real. Ele diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ai, vocês conhecerão a verdade e ela vai libertar vocês. E eu sou a luz do mundo e vocês verão a luz, não virá como um ladrão. E assim, às vezes a gente acha também que está muito longe. Eu quero falar algo para vocês. Vocês sabem quando que aconteceu a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial, gente, ela aconteceu no ano de 1945. Ela terminou em 1945. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender, tá bom? Ó, Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939 e terminou em 1945. 6 milhões de judeus sendo mortos. Hitler acabando com tudo, fazendo com que 6 milhões de judeus fossem mortos. Só que eu até comentei com as meninas, isso é um comentário muito importante, eu espero que vocês tenham muita sabedoria para guardar isso. Mas vocês sabem por que Hitler matou os judeus? Porque os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. Acredita nisso? A maior chacina da história. E o cara fez isso porque eles foram responsáveis pela morte de Jesus. Porque ele tinha uma palavra de Martinho Lutero, que foi o cara com o qual nós somos cristãos protestantes hoje, porque Martinho Lutero pregou a palavra na igreja e falou: sola graça, ele deu as 5 solas. Sabe, ele entregou que tudo deveria ser para Deus. Ele pregou numa parede da igreja católica que a gente deveria ter liberdade. E ele trouxe o protestantismo, Martinho Lutero. E esse mesmo homem, um homem sim de Deus, mas esse mesmo homem tinha uma doutrina onde ele falava que os judeus tinham que ser mortos, destruídos, porque eles tinham feito mal para Jesus. E aí o Hitler, em toda a maldade dele, ele destruiu, ele acabou com mais de 6 milhões de judeus, ele tentando acabar com o povo de Deus, para que eles pagassem ali. Ele usou isso também como uma história. Só que o que está falando ali em Mateus 24? Cuidado para que vocês não sejam enganados. Só que sabe qual que é o propósito do inimigo? Acabar com o povo de Israel, acabar com o povo de Deus, judeu. Porque sabe quando Cristo vai vir e o reino vai se estabelecer? Quando ele entrar em Israel e declarar: eu sou o rei, e governar aquela nação. E olha que coisa, às vezes a gente acha que está longe Jesus vir, e que na época dos apóstolos, os apóstolos achavam que ia estar perto, só que tinham que muitas coisas que está em Apocalipse acontecer, para que de fato Jesus começasse a preparar a volta dele. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Só que o Senhor sempre falou: Israel precisa ser uma nação para que ele venha como rei governar. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. Foi declarado uma nação. Esse foi o marco mais importante para declarar que Jesus vai voltar. Ele não ia voltar ali perto dos discípulos. Ele está para voltar na nossa época. Nós somos a geração que está preparando. Nós, gente, possivelmente, ok, nós vamos ter filhos, eu acredito nisso. Mas eu acredito que nós, como jovens, nós chegaremos a ver isso. E para mim, em nome de Jesus, não vai chegar como ladrão. E eu espero que não chegue como ladrão para nenhum de nós que estamos aqui. Só que só não vai chegar como ladrão para nenhum de nós que estamos aqui se nós realmente estivermos preparados e conhecendo o Senhor. Como que nós conhecemos o Senhor? Em acordar de manhã e decidir realmente estar com essa palavra. Se você vive a sua semana inteira, gente, a sua rotina, sem estar com essa palavra, sem orar ao Senhor, sem se ajoelhar um dia sequer, eu sinto muito, você não conhece o Senhor. E Ele virá como um ladrão. Para aqueles que estão dentro dessa igreja, desse lugar, para aqueles que estão dentro de outras igrejas, em outros lugares. Por que Deus está parando tudo aqui? Porque o Senhor está vendo corações sinceros. E Ele está dizendo: vocês não precisam de nada para que vocês me adorem. Eu quero que vocês entreguem louvor e adoração. Gente, quando que nós vemos no meio do ministério de louvor simplesmente a gente ouvir a palavra silêncio? Não existe. Não tem. Mas sabe por que tem? Porque o Senhor está aqui. Tem igrejas, e eu ouvi isso hoje, e eu entendo que até existe motivos e tem uma sabedoria nesse lugar.
Tem igrejas que o mesmo culto que acontece de manhã, acontece à tarde, acontece à noite. Qual é a liberdade que está sendo dada para o Espírito Santo? E se ele quiser fazer totalmente diferente, ele não vai poder fazer, porque tem que ser a mesma coisa. Mas a nossa igreja não. Eu poderia subir aqui, já foi dito tudo que tinha para dizer em cada louvor, e só orar com a gente, como família na fé, para que o Senhor nos prepare. E veja bem, nós não somos novos demais e nem velhos demais para a revelação de Cristo. Nós não somos novos demais e nem velhos demais, porque a palavra diz: haverá revelação, sonhos e profecias através da boca das crianças, dos jovens, dos velhos. Não fique achando que você está há muito tempo dentro da igreja e que já foi. Não, o Senhor tem revelações para trazer através de você, e são revelações que vão preparar o caminho para Ele. Só que às vezes quando a gente começa a pensar na volta de Jesus, então a gente pensa: vou parar tudo, vou construir um bunker e vou ficar lá dentro até Ele voltar. E não é isso. Vocês entendem que é algo maravilhoso, algo incrível, algo especial? Ele está nos forjando e nos preparando para esse dia. Então, aquilo que você tem hoje e esses dons que o Senhor já te entregou, é para você avançar, é para você ir além, é para dar fruto. O Senhor quer fazer, Ele quer que você faça como a Thalita: eu quero 7 dons, Deus, porque 9 é muito. Mas Deus, Ele vai depositar dons, Ele vai depositar muitas outras coisas, Ele vai fazer coisas em nós. O Senhor, Ele me deu uma profissão, um sonho, um chamado, e eu sei que Ele vai fazer várias coisas ainda com isso, para a igreja dEle. Ele vai fazer várias coisas para o reino dEle, e Ele está desenvolvendo a volta dEle através de mim, através desses sonhos que Ele me deu, através dos sonhos que Ele deu para cada um de nós que estamos aqui. Só que a gente não vai conhecer o Senhor. Olha como Jesus fala: ah, vocês não me conhecem, e vocês não conhecem meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. E conhecer Jesus, gente, ouvir a voz do bom pastor, é só através do relacionamento com essa palavra, onde a gente tem conversado muito, né? Tem conversado muito com o pessoal. Uma palavra que o Senhor deixou claro ali em Apocalipse, quando Ele disse para João: coma do livro. Coma do livro, esse livro vai ser doce na sua boca. Então, quando a gente estiver lendo, vai ser doce, mas vai ser amargo no seu estômago. Por que vai ser amargo no nosso estômago? Porque vai nos transformar, porque vai gerar coisas novas em nós, porque vai ser gerado revelações e posicionamentos e movimentos que o Senhor vai fazer e que vai nos levar a edificar o reino dEle, preparar a volta dEle. Mas se a gente não comer dessa palavra que é doce na boca, não vai haver transformação. Por que no estômago? Porque é lá dentro. Porque é só depois que a gente digeriu, é depois que a gente mastigou, digeriu, comeu. Quando eu estava lendo Ezequiel e Apocalipse ao mesmo tempo, em capítulos totalmente diferentes, o Senhor fez com que no mesmo dia eu lesse Ele falando para Ezequiel: Ezequiel, pega do livro, come. Esse livro vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no teu estômago. No mesmo dia eu tive que ouvir o próprio Cristo falando para João: coma do livro, João. Um livro que vai ser doce como mel nos seus lábios, mas vai ser amargo no teu estômago. Quando a gente lê Provérbios e vem tanta sabedoria, é doce na nossa boca, mas depois, quando a gente começa a perceber que a gente não está vivendo isso, é o amargo no nosso estômago. E aí o Senhor fala assim: agora eu vou transformar você. Agora eu vou fazer você ser essa pessoa, porque você está digerindo a minha palavra. Mas tem que ser, gente, todos os dias. Só que hoje eu não consegui. Tá tudo bem, faz parte da sua rotina. Se passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e você vem para a igreja, e você não teve contato com essa palavra não queimou no seu coração, você não vai desejar a volta dele. Sabe por quê? Porque você vai ter medo, porque vai vir como um ladrão. Você não vai ver. Mas se você começa a se alimentar dessa palavra, a deixar ele explicar as coisas para você, a contar para você o que ele vai fazer, como vai fazer, então você começa a ter noção de algumas coisas. Senhor, Israel virou uma nação. Isso é o ponto principal para a volta de Jesus. Senhor, estão havendo guerras, mas guerras específicas nesse tempo. E olha aqui, eu tenho uma coisa muito importante para falar. O que Deus tem para falar é para os que estão dentro, porque a frieza vem para os que estão dentro. A frieza não é para os que estão fora. Deus não vai vomitar quem está lá fora, quem é morno. Ele vai vomitar quem está dentro.
Sabe por quê, gente? Estão tendo relatos, eu falei isso, de pessoas que estão em lugares que são totalmente inacessíveis, não conseguem chegar. E tem relatos de um homem aparecendo, um homem que eles não sabem explicar, dizendo: siga-me. Os que estão lá fora, Jesus vai dar um jeito, Ele vai salvar da maneira como Ele sabe que pode. Agora, os que estão dentro, se não despertarem, vão se perder na mornidão, vão se perder na frieza, e Ele vai vir como ladrão e não vai ver. Mas se nós começarmos a ter a revelação dessa palavra, os nossos olhos começam a se abrir, e aí Ele começa a nos transformar de glória em glória, e aí a gente começa a comer dessa palavra que é doce, e a gente começa a perceber o Cristo fazendo tantas coisas em nós, e a gente começa a sonhar com a volta dEle, e se preparar para a volta dEle, e as coisas começam a acontecer. Então você nem percebe, mas o teu trabalho está começando a acontecer de uma maneira diferente, você está tendo mais sabedoria, está tendo uma inteligência diferente, as pessoas estão contando com você de um jeito que você nem sabe por quê. Ou então você começa a perceber que você está ficando mais hábil, que você está lidando melhor com a sua família, você começa a perceber que você está amando o seu próximo, que você está conseguindo ajudar pessoas. Por que será? Porque aquela palavra que está vindo amargo no teu estômago, está te transformando. Precisa disso aqui, gente, todos os dias. E sabe, eu tenho escutado uma música que está queimando muito no meu coração. Queria tanto que o José soubesse cantar ela, mas eu não sei se sabe, ela é meio diferente. Eu acho que quase ninguém deve conhecer, é uma música do Tom Molinari. E aí ele começa a falar do que ele deseja. E tem uma parte da música que ele fala assim: eu sinto que eu vou te alcançar, Deus. Eu sinto que eu vou te alcançar. Meu sonho é te ter mais perto. E ele começa a falar: mostra-me o que eu tenho sonhado. E o que eu sonho é estar no céu e ver. E aí ele começa, aí ele fala assim: ver o Filho reinando para sempre, soberano com o Pai sobre todos, ver teu povo adorando o Cordeiro, tua glória enchendo o lugar. Aí ele fala assim: tua igreja cantando que é santo. Ai, Jesus, teu amor enchendo o lugar e vindo em forma de cura. E ele começa a declarar isso: eu quero ver os perdidos rendidos no altar. E ele vai declarando isso, mas olha isso, é o que ele sonha ver. E cada vez mais eu estou percebendo que é o que eu estou sonhando ver. Cada vez mais eu estou sonhando menos com essa terra. Estou sonhando menos com aqui. E ao mesmo tempo, por estar sonhando menos com aqui, eu estou vendo o Senhor me falando mais assim: eu tenho mais coisa para fazer. Se posiciona mais. Presta atenção no que eu estou dizendo, porque quanto mais o teu coração estiver na eternidade, mais eu vou confiar o meu reino para você. Mais eu vou confiar as coisas que tem para acontecer aqui, para que Ele venha. Então a minha oração é para que, Deus, esse seja o nosso sonho, sabe? Ver o teu Filho reinando para sempre, e que cada um de nós possa dizer: eu sinto que eu vou te alcançar, Deus. Tem hora que eu estou entrando a vontade de gritar isso, que tem momentos que eu realmente acho que eu vou alcançá-lo, sabe? Eu vou te alcançar, Senhor. Você está tão perto, você está tão perto. E de repente Ele fala: já é, mas ainda não. É agora, mas ainda não. O meu reino veio, mas ainda não. Mas o que eu fico pensando é: não vai chegar como um ladrão para mim, porque você está me revelando, você está me mostrando. Eu não vou ser enganada por falsos profetas, porque essa palavra é a profecia que vai perdurar no meu coração. E a minha oração é para que essa palavra perdure no seu coração. A minha oração é para que você faça uma aliança com essa escritura, porque tudo que tem para acontecer na sua vida está vinculado com esse momento, com a volta de Cristo. Gente, eu não conversei com a Ingrid, não conversei com a Thalita, a gente não se falou. Por que será que o Senhor está queimando no nosso coração esses assuntos, esses motivos? Não é por acaso, gente. Deus, Ele está nos preparando. E se você tem medo da volta de Cristo, olha o que essa palavra diz ali em Mateus 24. Eu vou ler por uma última vez. Que é quando o Senhor diz: ai, Jesus, Ele fala assim: opa, no lugar errado.
Mateus 24. Mais uma vez. Que é quando Jesus disse: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. O escândalo, gente, é o escândalo contra a mensagem de Deus. E ter escândalo contra a mensagem de Deus é não acreditar no que Jesus disse. E a gente quer toda a parte das escrituras. A gente só não quer a parte do final, da volta dele. Porque a gente está preso aqui. Mas se você estiver preso aqui, sabe o que o pastor Wellington falou no domingo? Ou você obedece ou você não, ou você obedece ou você não obedece. Não vai dar para obedecer nada se você não estiver com o coração na eternidade. Não vai dar para fazer o que Deus quer se o seu coração não estiver na eternidade. Na verdade, pouco importa fazer o que Deus quer se você não for encontrar com Ele na eternidade. O único motivo, o único propósito da gente fazer tudo aqui, cada parte, cada aspecto da nossa vida, é para a honra e glória dEle. É para preparar o caminho, é para que Ele volte. Sua empresa, o seu trabalho, os seus sonhos, o seu casamento, os seus filhos, tudo é para preparar a volta dEle. E Ele vai nos entrelaçando e nos envolvendo no decorrer dos dias, no meio da nossa rotina, se revelando a nós, dizendo: é no meio desse café da manhã, é no meio desse andar no carro, é no meio do trem, é no meio do seu jantar, é no meio disso tudo, que eu vou me revelar para você e vou cumprir o meu propósito em você. E cada vez que o Senhor cumpre propósitos, pequenos propósitos que Ele nos deu para cumprir aqui, nessa terra mesmo, e aí Ele estabelece um pouco mais do reino dEle. E a gente está preparando a volta dEle. Eu quero preparar. Eu oro para que cada um de nós preparemos. E aí sim nós vamos ser esses soldados. Soldados preparados para a batalha. Porque no domingo a gente entendeu que se vier uma guerra de verdade, nós não estamos preparados. É uma guerra espiritual. Mas nós estaremos preparados, em nome de Jesus. Que o nosso coração queime. Gente, todas as vezes que a palavra fala sobre o nosso coração queimar e arder, é para quando a gente está olhando para aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Quando que ele aparece com os olhos como chamas de fogo? Quando ele está voltando. E aí você vê que ele tem os olhos como chamas de fogo. E o nosso coração queima e arde pela volta dele, pela preparação. Se prepare para tudo que ele vai fazer. Mas saiba que você só estará preparado se durante a sua semana você se encontrar com ele. Pode ser que tenham dias que a gente falha mesmo, e está tudo bem. Só que você tem que falhar dizendo: Senhor, não consegui, vamos embora, depois a gente volta. Agora, se você se levanta e você nem sequer volta para Ele, para falar qualquer coisa que seja, você não está se encontrando com Ele. Uma coisa bastante simples, mas que eu queria dividir eu tenho procurado orar no meio do meu trabalho. Então, como Daniel recebeu tantas revelações de Cristo no decorrer da trajetória dele, Deus falou, ele entendeu que ele deveria orar de manhã, tarde e noite. E porque ele foi fiel, Deus foi entregando revelações para ele, gente, sobre a volta de Jesus, que ele nem voltou ainda. E Daniel estava lá atrás. E aí eu entendi: Senhor, eu quero tentar fazer a mesma coisa. Sabe, outro dia eu fui lá para orar e a minha mente não saía do trabalho, não saía. Aí eu falei: Jesus, não vai dar para orar outras coisas aqui. Eu vou ter que orar coisa do trabalho, vou ter que orar pelo pessoal aqui do trabalho, alguma coisa sobre esse lugar aqui. Quando a gente for para casa, a gente conversa sobre as outras coisas, sobre a igreja, sobre jogos, o que é que seja, mas aqui não está rolando. Mas o que eu senti ele falando para mim na hora? É isso, eu só preciso que você venha aqui. Porque na hora que você vem aqui, você para tudo, sua mente volta. Senhor, eu pertenço a você. A minha vida é sua, e aí? Não era só isso, filha, volta a trabalhar. E aí eu volto. E aí tem um monte de coisa acontecendo no meu trabalho que eu não sei explicar. E que um monte de coisa estava difícil acontecendo e ele falava pra mim: estou preparando você. Chega um momento que tem várias coisas super legais acontecendo. E ao mesmo tempo que várias coisas super legais estão acontecendo, ele diz assim pra mim: se atenta. Eu falei que é pra você pôr sua energia aí. Só que se eu não estivesse ouvindo ele, eu não ia saber. Eu não ia escutar. Eu não teria escutado. Por quê? Porque eu estou totalmente absorta nas coisas dessa terra. Não estejam. Nós não estaremos. Nós teremos essa palavra de Filipenses 1 Tessalonicenses 5. Quando Paulo diz, e eu quero dizer isso para mim, para você e para nós: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Nós não seremos surpreendidos.
nós veremos a preparação de todas as coisas, veremos os sinais, e nós vamos estar junto com Ele na glória, e Ele vai revelar todo o reino dEle para nós. O que vai acontecer a gente não pode mensurar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nós sabemos que só podemos confiar nele, e vamos preparar tudo o que for preciso até que Ele venha. Como diz, o Espírito clama: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, e nós clamaremos juntamente, amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero sim fazer uma oração. Glória a Deus, aleluia. Ah, Jesus, sinto que vou alcançar-te, ó Deus. Aleluia. Meu sonho é te ver tão perto, Jesus. Mostra-me o que eu tenho sonhado, Deus. E o que eu sonho é estar nos céus e ver o Filho reinando para sempre, Jesus. Soberano com o Pai sobre todos. Ver teu povo adorando o Cordeiro e tua glória enchendo o lugar. Ai, Jesus, tua igreja cantando que é santo. Teu amor vindo em forma de cura. E os perdidos, rendidos no altar, Jesus. Nós sonhamos com isso, Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós, nessa família de fé, Senhor, e eu me atrevo a declarar isso sobre a nossa cidade, eu me atrevo a declarar isso sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Eu declaro, Senhor, muitos filhos do Senhor ouvindo a tua voz, sendo preparados, as escamas caindo, o véu foi rasgado, Jesus, nós temos acesso ao Pai, Senhor. Ah, Deus, não nos deixe aqui absortos com as coisas desse mundo, sem perceber que você, Jesus, está preparando todas as coisas, Pai. E que nós não precisamos ter medo e pensar, então eu tenho que parar de fazer tudo. Não, você vai fazer tudo ainda melhor, com ainda mais excelência, com ainda mais entrega, com ainda mais verdade. Porque o Senhor está preparando tudo para que Ele venha através das suas mãos. Ah, Senhor, nós seremos suas mãos, nós seremos os seus pés nessa terra. Nós anunciaremos o teu evangelho, porque nós não temos para onde voltar, pois só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. E nós estamos nos preparando para essa volta, Senhor. Eu declaro que o nosso coração vai queimar, Deus. Eu declaro o nosso coração queimando na tua presença, o nosso coração sendo forjado pelo Senhor, Jesus. Ah, Deus, eu declaro, Deus, que em nome de Jesus, cada um que está nesse lugar vai se alimentar dessa palavra, Pai. E às vezes as pessoas podem pensar, Deus, mas eu não consigo ler. Mas se você não começar, como é que você vai conseguir? Se você não tentar todos os dias, como é que Ele pode te mostrar como fazer? Ah, Jesus, eu declaro que seremos perseverantes aqui, Senhor. Que se não conseguimos em um dia, nós tentaremos no outro, e no outro, e no outro, até que nós consigamos estar todos os dias diante da Tua palavra, Jesus. Diante do Senhor em oração, Espírito Santo. Ah, Deus, nós estamos vendo essa igreja, é uma igreja quebrantada, Senhor. É uma igreja com coração em Ti, Deus. Outro dia eu estava pensando em quantas pessoas incríveis o Senhor está trazendo para esse lugar. O Senhor trouxe para esse lugar. E você colocou uma expectativa no meu coração, do tipo, eu tenho tantas coisas para fazer. E aí eu fico, Senhor, mas e aí? Eu mesmo não estou fazendo o que precisa fazer. E você apenas me diz, calma, entrega seu coração em mim, me deixa preparar todas as coisas. Coloca tudo aos meus pés e eu vou preparar. E eu declaro, Senhor, nessa noite, cada um de nós entregando tudo aos seus pés, Jesus. Cada dom, Senhor, cada sonho, Deus, cada negócio, cada ideia, cada dificuldade, cada medo, cada ansiedade. Eu declaro que colocamos tudo aos seus pés, Jesus. Porque nós estamos diante do Senhor e nós vamos te alcançar, Jesus. E seremos transformados de glória em glória, porque é fato que a tua glória tem vindo sobre a tua igreja, a tua glória está caindo sobre nós. E eu quero pedir, Senhor, para que não fiquem distraídos. Muitas vezes nós vemos irmãos distraídos, Senhor. Eu quero repreender todo espírito de distração. Mais uma vez eu repreendo todo espírito de orgulho, Senhor. Porque nós podemos ser ruins, ser falhos, ser um monte de coisa. Mas quando nós somos orgulhosos, a tua palavra diz que o Senhor está longe dos orgulhosos, Deus. Se tem algo que eu quero declarar que não haverá nesse lugar, é orgulho e vaidade, Pai. Eu declaro corações quebrantados e rendidos a Ti, dependentes em todas as coisas. Eu entendo, Senhor, que nesse momento há uma autoridade de Cristo sobre a minha vida para declarar sobre essa igreja, Senhor, o sangue de Jesus
cobrindo as nossas vidas e nos protegendo, porque sabemos que tem vindo lutas, Pai. Nós temos sido atacados na nossa saúde, Senhor. As nossas crianças, Pai, muitas vezes o nosso emocional está sendo atacado, porque o inimigo está lutando fortemente para que nós não avancemos, Senhor. Mas se nós continuarmos sendo sensíveis ao Teu Espírito, terá momentos em que nós ouviremos silêncio. Mas terá momentos em que nós ouviremos: bradem com voz de muitas águas. E nós bradaremos, Senhor. Em tudo faremos conforme a Tua vontade. O Senhor é quem nos conduz, porque Você é o Rei da Glória. E é esse Rei maravilhoso, esse Rei que é tão esplêndido, Senhor, tão inexplicável. É Você que nós estamos perseguindo. E nós seremos como caçadores de Deus. Nós vamos Te perseguir dia após dia, sabendo que na realidade Você está com os braços abertos, nos esperando todas as manhãs. E eu declaro sobre essa igreja que todas as manhãs o sacerdote colocará lenha sobre o altar. Nós somos o sacerdote. Não se apagará o fogo do altar. Se manterá aceso o fogo do altar. Todas as manhãs o sacerdote colocará lenha sobre o altar. Lenha sobre o altar é oração. Lenha sobre o altar é a palavra. Lenha sobre o altar é jejum. Lenha sobre o altar é compromisso com a casa de Deus. E nós iremos avançar em tudo que o Senhor tem para nós, Jesus. Nós Te entregamos o nosso coração. Nós Te entregamos a nossa vida. E em Teu nome, Jesus, nós selamos essa noite para que o Senhor cumpra o Teu propósito em nós. Em nome de Jesus. E que as nossas palmas louvem o Senhor com todo o nosso coração. Em nome de Jesus.